Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de AutoCAD do básico ao avançado aqui no YouTube. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Arlan Alves, eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho com projetos de tubulação e AutoCAD há mais de 10 anos. E eu criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar o meu conhecimento com você. Se você ainda não viu as aulas anteriores, dá uma olhada no card aqui que eu vou deixar aqui para você ver o nosso curso completo desde a primeira aula, beleza? Na aula de hoje eu vou dar continuidade aos comandos de criação do AutoCAD. Hoje provavelmente eu vou falar sobre o comando retângulo e sobre o comando elipse. Então vamos lá para o AutoCAD. Bom pessoal, estou com o AutoCAD aqui aberto. Então aqui na guia Home, no painel Draw, eu tenho aqui essa opção aqui, esse quadradinho aqui, que chama Rectangle. Então o retângulo na sua forma simples é bem tranquilo de utilizar, né? Você vai clicar nele e vai clicar em um ponto, vai movimentando o mouse e ele já vai prevendo ali o retângulo como ele vai ficar. E aí você clica novamente e está lá o retângulo. Você já criou um retângulo, muito fácil, muito rápido, não é verdade? Beleza. Mas essa forma de criar retângulo nem sempre ela é viável. Porque você concorda comigo que você criou um retângulo aqui sem dimensões nenhuma. Você não faz ideia que dimensão que ficou esse retângulo. Certo? Agora, claro, você pode checar que dimensão que ficou. Você andou a dimensão aqui, ó. Você pode vir aqui, pode ver que tamanho que ficou esse retângulo. Mas, às vezes, se torna inviável você criar um retângulo primeiro, para depois você vir ver que de tamanho que ficou, se ficou o tamanho que você queria ou não, e ajustá-lo, tá certo? Então, a forma mais utilizada do comando retângulo é da seguinte forma: você vai clicar lá no retângulo, o primeiro ponto, o ponto inicial, bom, aí depende, né? Se você estiver fazendo um desenho, pode ser que você tenha um ponto de início predeterminado ou não. Você pode simplesmente falar, não, vou começar o retângulo aqui num ponto qualquer na minha tela, beleza. Você pode informar uma coordenada para iniciar esse retângulo, né, numa posição exata, então você digita valores para x e y, né? Então, só para exemplificar isso aqui, eu vou digitar aqui um valor de coordenada, eu vou digitar para x 20 e para y 30. Não, para y 30, beleza. Então observe o seguinte, ó. O ponto aqui onde iniciou o meu retângulo é o ponto exato da coordenada que eu digitei, tá certo? Então eu tenho como referência o ponto 0 aqui, né, do CS, tá certo? E essas coordenadas é sempre referente a esse ponto 0. Se você não conhece muito bem de coordenadas, eu criei, na primeira videoaula que eu fiz aqui dos comandos de criação, eu expliquei direitinho lá como é que funciona as coordenadas absolutas do AutoCAD. Então, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar no card aqui e você dá uma olhadinha lá, tá bom? Para você aprender direitinho como é que funciona as coordenadas absolutas. Então o retângulo aqui, para mim formar as dimensões dele certinha, eu vou ter que utilizar coordenadas relativas. Claro que eu poderia também utilizar coordenadas absolutas, né? Já que eu sei o ponto inicial ali, eu iniciei em 20 e 30. Então, se eu quisesse um retângulo de 10 por 20, então era só acrescentar esses 10 e esses 20 às coordenadas iniciais. Só que isso torna o trabalho mais burocrático e mais difícil, né? E dependendo de onde o seu retângulo está localizado no espaço, fica inviável você fazer isso. Então, para isso existem as coordenadas relativas, que a coordenada relativa ela vai ser com base no próprio objeto, no próprio início do próprio objeto. Então, por exemplo, assim, ele despreza a coordenada absoluta e considera uma referência. E a referência vai ser o quê? Vai ser o início do retângulo. Então eu estou iniciando o retângulo aqui, ó, e observe que conforme eu vou movimentando o mouse, o retângulo ele vai crescendo, tá certo? Então ele está crescendo uma distância que eu não tenho controle, mas eu posso ter o controle da distância que eu vou querer aqui, tá certo? Como que eu faço isso?
Para que o AutoCAD ele entenda uma coordenada relativa, eu preciso informar para o AutoCAD que essa coordenada é uma coordenada relativa. E como que eu faço isso? Eu faço isso digitando o caractere arroba antes de digitar a minha coordenada. Então, toda vez que você tiver que informar uma coordenada relativa, você vai digitar o caractere arroba. E aí, quando você digita o arroba, a partir daí você vai proceder da mesma forma que você procederia nas coordenadas absolutas. Primeiro vem o x, aí você separa com vírgula, e aí depois vem o y, e se você tiver um z, você separa com vírgula novamente e coloca o tamanho de z. Tá certo? Então, nesse caso, eu vou fazer aqui um retângulo onde o x vai valer 20 e o y vai valer 10, tá certo? Depois que eu digitei lá, arroba 20,10, eu vou e dou Enter. E aí, olha só o meu retângulo criado lá, tá certo? O retângulo foi criado, e se você quiser checar as dimensões aqui, ó, você pode observar que a base tem 20 e a altura tem os 10, tá certo? Então a gente criou um retângulo agora com um controle dimensional de 20 por 10, tá certo? Bom, agora eu vou te ensinar como utilizar o comando polígono. O comando polígono ele fica aqui junto com o retângulo também. Ó. Se você expandir essa setinha do lado, aqui embaixo você tem o comando polígono, tá vendo? O comando polígono ele é bem simples, assim como o retângulo também, tá certo? Aqui embaixo, ó, se você der uma olhada no command line, ele está informando aqui ó, o número de partes, o número de lados que vai criar o seu polígono. Se já tiver com o número, ele já prevê aqui a quantidade utilizada no último polígono que você criou. Então, se já tiver certo aqui, beleza. Se não, você informa aqui qual que é a quantidade de lados que você quer para o seu polígono. Nesse caso, eu vou deixar 6 mesmo, tá? Que eu vou deixar aqui como uma porca, sei lá, alguma coisa assim. Aí você dá um Enter. E aí ele pede para você especificar o centro do polígono. E aí você vai vir aqui, ó, sei lá, vou pegar aqui, ó, vou clicar num ponto qualquer na tela, beleza? Ele já entendeu esse ponto, beleza? Agora, se você olhar novamente aqui no command line, você vai ter duas opções aqui. Você vai ter o inscrito no círculo e o circunscrito no círculo. Como que cada um desses caras funciona? Eu vou aceitar primeiro aqui, ó, o inscrito. Observe que já tem uma letrinha I aqui, ó, tá? Pré-determinada. Esse é um preview aqui, tá certo? Ele tá, se eu não informar nada, se eu só der um enter aqui, ele vai aceitar a opção inscrito, que é a opção onde tem o izinho aqui destacado, tá certo? Então eu vou dar um enter aqui, ó, e você vai ver que ele é inscrito. A distância que eu vou informar aqui, como se fosse o raio, tá certo? O raio que eu vou informar, ele é um raio. Esse raio que eu vou informar aqui, ele vai do centro até a extremidade externa do polígono. Então eu vou digitar aqui, ó, 4, vou fazer um polígono de 4, beleza. Onde que tem 4? O 4 é exatamente do centro. Eu vou criar uma linha de referência aqui, ó, tá certo? Para mim poder achar o centro, tá certo? Apesar que eu posso... Eu vou criar um círculo aqui, ó, para você entender melhor. Vou criar esse círculo aqui, ó, tá certo? Então, o que é o 4? O 4 é esse raio aqui, ó. É o raio desse círculo aqui, ó. E o círculo, ele está inscrito no... O polígono, ele está inscrito no raio, tá vendo? Ó? O raio é esse cara aqui, ó. Inscrito é que está por dentro, tá certo? O polígono está por dentro do raio, tá certo? Ó. Ele está dentro do raio que você informou. Então, você informou um raio de 4 e o seu polígono foi desenhado dentro desse raio de 4. Agora eu vou te ensinar a criar um polígono da forma circunscrita. Nessa forma circunscrita, ele vai ser criado na parte externa do raio, tá certo? Então vamos lá para você entender. Eu vou pegar o comando polígono novamente. Eu vou aceitar aqui a quantidade de partes que ele está pedindo, 6. E eu vou especificar um ponto na tela aqui que vai ser o centro dele. E agora, em vez de aceitar a opção inscrito, que já vem predeterminada aqui, eu vou digitar o C de circunscrito. E aí eu vou dar um Enter. E agora observe o seguinte, ó, eu vou digitar o mesmo 4, tá certo?
Vou digitar o mesmo raio aqui, 4, beleza? Olha lá, vou digitar, vou para cima aqui para ficar igual. Ó. Vou digitar 4 e observe o seguinte, eu vou criar um círculo de 4, tá? Eu vou criar um círculo de 4 aqui, ó. Vou criar um círculo de 4 aqui exatamente no centro, aqui, ó, tá certo? E vou digitar 4, tá bom? Olha só, tá certo? Então eu digitei, nos dois casos eu digitei o raio 4, tá certo? E olha, observe que o efeito foi totalmente diferente, tá certo? Na primeira opção, onde eu utilizei o comando como circunscrito, o polígono ele criou dentro do raio, dentro do círculo do raio, tá certo? E na outra forma, que foi a forma circunscrita, o polígono foi criado fora do raio, fora do círculo do raio, tá certo? Espero que você tenha entendido aí como que funciona esse comando polígono aí certinho, tá bom? Beleza, agora eu vou te mostrar como que funciona o comando elipse, tá certo? Eu vou criar uma linha de base aqui também, ó, uma linha de referência, para a gente poder utilizar esse comando elipse, tá certo? O comando elipse aqui, assim como todos eles, você pode criar simplesmente clicando na tela aqui assim, ó, tá? Puf, e tá lá, ó. Beleza. Só que você não tem controle do raio, do diâmetro, você não tem controle de nada, tá certo? Então, nessa forma simples, como que esse elipse ele funciona? Ele funciona assim, ó. Se eu parar aqui em cima e dar um preview, ó, observe o seguinte, ó, você tem que, basicamente, você tem que especificar 3 pontos, ó, você tem que especificar o centro, a extremidade e a outra extremidade. Então, vamos lá, eu vou clicar aqui e aí eu vou pegar o centro, vou pegar no meio dessa linha que eu criei de referência, vou clicar aqui, que vai ser, vamos falar assim, vai ser uma distância, tá certo? E vou clicar aqui para cima, para determinar outra distância, tá certo? E eu cliquei de forma aleatória, né? A primeira medida eu peguei com base nessa linha que eu tinha aqui de referência e a primeira medida eu não digitei nada, eu coloquei uma medida qualquer. Então, se eu quiser criar com uma distância predeterminada, eu tenho que entender que primeiro eu vou especificar o centro, depois eu vou especificar uma distância aqui de 5, por exemplo, e depois eu vou especificar uma distância aqui subindo aqui, ó, sei lá, vou pôr 1, vai, 1, beleza? Então eu tenho 2 aqui, né, na altura. Olha lá, vou medir aqui, ó. Tem 2 aqui, porque eu digitei 1, né? E eu tenho 10 aqui, certo? Porque eu tinha do centro, eu tinha colocado o raio de 5, certo? Então, beleza. Essa é a forma mais simples de criar uma elipse, tá certo? Se você observar aqui, ó, do lado do comando elipse, ele tem uma setinha aqui para você expandir ele, tá certo? E aqui você tem as variações dele, ó, as variações do comando elipse. Assim como o comando círculo, que eu mostrei na aula anterior, ele tem diversas variações. Eu vou te mostrar essas duas aqui, ó, tá certo? Essas duas variações. O primeiro, ele pede o centro e 2 pontos, o outro ele pede um eixo e um end, tá certo? Então vamos lá, ó. Eu vou clicar aqui nesse ponto aqui, e eu vou pegar aqui, aqui, e vou pôr aqui, ó, tá certo? O que mudou aqui, basicamente, foi que em vez de eu especificar o centro, eu especifiquei as extremidades do elipse, tá certo? Em vez de eu ter um centro e especificar e digitar um raio, agora eu peguei numa extremidade e teoricamente eu vou digitar o diâmetro. E depois eu vou especificar o raio, tá certo? Do outro lado. Bom, pessoal, agora eu vou te ensinar a outra forma aqui, que é a forma do elliptical arco. Essa forma aqui ela é bem interessante também, tá certo? A primeira opção aqui, ó, eu tenho a opção de especificar um eixo, né, onde eu especifico o início e o fim desse eixo, ou um centro. Então, eu vou utilizar aqui o end, o start e o end, tá certo? Depois ele pede a altura aqui, tá certo? Eu vou digitar aqui 1.5, ó. E agora ele pede o ângulo de início do arco. Onde que você quer iniciar o arco? Eu vou digitar 270 aqui, para ele iniciar aqui na parte de cima. Vou digitar aqui 270 e olha lá, ele iniciou aqui, ó, tá vendo? Ó, na parte de cima aqui. E agora, se eu digitar aqui 90 graus,
ele vai fechar exatamente dessa forma que você está vendo na tela aí. Ó, observe que no orto aqui, ó, perto do cursor, ele está prevendo ali, ó, 90 graus, tá vendo? Se eu apontar o cursor aqui para a direita, ele vai prever lá, ó, 180 graus, tá vendo? E aí ele vai fechar o arco dessa forma aí. E se eu for para cima, ele vai fechar 360 graus, porque ele iniciou no 270 e vai terminar no 270. Então, ou seja, ele vai fechar por completo a elipse, tá certo? Só que eu não quero, né? Se eu quisesse fazer isso, eu teria feito com a outra opção. Eu quero aqui, ó, vamos supor que eu quero esse arco dessa forma aqui, ó, 90 graus. Então eu posso clicar aqui para baixo, só de clicar aqui ele já vai entender, ou eu posso digitar, tá certo? Nesse caso eu vou clicar aqui, ó, beleza? E tá lá, ó, eu criei um meio arco aqui, ó, tá vendo? Se eu quiser criar um meio arco desse também assim, ó, daqui aqui, e aí eu posso falar que, vamos pôr aqui a altura primeiro, né? Ó, 1.5, e eu vou falar que o início vai ser, sei lá, 0 graus, e o final vai ser 180 graus. Olha só, eu criei uma meia elipse, tá vendo? Que legal, né? Então, se eu quiser criar um quarto de elipse, por exemplo, eu posso fazer o que? Eu clico aqui, digito a altura, 1.5, o ângulo agora inicial vai ser 0 e o ângulo final vai ser 90. Olha só, criei um quarto de elipse. Tá vendo? Bem interessante, né? Então, com isso a gente conclui aqui a opção elipse. Porém, o comando elipse ele ainda tem uma outra opção que ele não aparece aqui e eu particularmente utilizo muito, que é a opção elipse isocírculo. Que essa elipse isocírculo ela é utilizada para você fazer desenho isométrico. Então eu vou mudar o cursor aqui, ó, então eu vou mudar o cursor aqui da projeção ortográfica para projeção isométrica. Como que eu faço isso? Bom, nessa versão do AutoCAD, nas versões mais novas, ele já tem uma opçãozinha aqui embaixo, aqui, ó, aqui na barrinha de tarefas aqui embaixo, que ele tem a opção ali, ó, Isodraft. Ele está off, tá vendo, ó? Quando eu passo. Agora se eu colocar on, olha o que aconteceu aí com o meu cursor, tá vendo? Ele ficou na posição isométrica já, tá vendo? E aí, para mim criar uma elipse isométrica, se eu criar aqui pelo comando normal, ó, do elipse, olha o que acontece, ó. Vou pegar aqui, aqui e tá lá. Ficou bem esquisito, tá vendo a elipse? Aí, por exemplo, se eu quiser criar uma elipse isocírculo, até para mim fazer anotação, alguma coisa, para mim criar a elipse isocírculo, como é que eu vou acessar esse comando? Se você acessar por aqui, ele não vai funcionar. Então você vai precisar acessar via atalho de teclado. Então eu vou digitar aqui, ó, EL, que é o atalho de elipse. E aí, quando eu acesso pelo atalho elipse, ele me dá aqui as opções, ó. Ele me dá a opção arco, centro e isocírculo, tá vendo? Então essa opção isocírculo que eu vou utilizar aqui. E aí eu vou clicar aqui, ó, e vou pegar aqui, ó, no centro desse cara, e olha só, olha a diferença dessa elipse, tá certo? Isso aqui é muito útil para você criar anotações, né? Porque quando você tem uma anotação de alguma coisa, e se você está fazendo em ortográfico é bem fácil, é só você fazer um círculo. Só que quando você está fazendo em isométrico, aí você vai ter que ter uma isocírculo dessa aqui para você poder fazer a sua anotação, para você escrever um texto aqui dentro, por exemplo, assim, ó. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, já deixa um joinha aí para nos incentivar, tá certo? Para a gente continuar produzindo mais conteúdo aqui para você. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma das videoaulas que nós vamos postar aqui, tudo bem? Então, até a próxima aula.